A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse segundo trimestre da CPAD em 2021, chegamos na nossa lição de número 7 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar um tema muito importante. É Deus quem dá o crescimento. Que coisa linda que temos em mãos hoje para trabalhar em sala de aula. Esse texto foi escrito pelo pastor Natalino das Neves. Vamos compreender exatamente que Paulo e Apolo eram unidos em Cristo com um único propósito. E a igreja de Corinto não estava entendendo isso. Que você seja edificado em Jesus, tá? Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a senha dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí o teu comentário, nota 10, hashtag glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E se você desejar o esboço dessa aula, os slides que eu tenho e utilizo, tá? Você pode obter esse material de uma maneira bem simples, só se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD, tá? Tem propostas maravilhosas no nosso site para poder te ajudar. O link está na descrição desse vídeo, tanto das nossas playlists, como também do Facilita Nota 10. Para deixar de conversa, vamos para a aula de hoje, né? Em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. É Deus quem dá o crescimento. Vamos entender a respeito dessa metáfora que o apóstolo Paulo utiliza exatamente no capítulo 3, versículos 7 ao 9, descrevendo exatamente essa explicação sobre a agricultura e, ao mesmo tempo, apontando isso para o reino de Deus, para o crescimento da igreja de Corinto. Temos algumas bases bíblicas que eu quero destacar para você hoje em sala de aula, e você precisa apresentar isso em sala de aula, tá? A primeira base bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresente também em sala de aula a síntese da lição. E o nosso texto bíblico hoje está aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 9. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos. Isso vai te ajudar muito na ministração de hoje, tá? Natalino das Neves, escrevendo em seu texto, livro de apoio dessa lição, ele destaca para a gente que o cristão, no exercício ministerial, ele se torna um lavrador. Ele planta, ele trabalha, ele ajuda exatamente mantendo essa obra, mas é somente Deus que dá crescimento. É somente Deus que pode fazer chover e fazer exatamente a palavra de Deus crescer na vida das pessoas. Paulo destaca exatamente nesse texto que tanto ele como o Apolo trabalharam juntos para o crescimento da obra de Deus na cidade de Corinto. Paulo plantou, Apolo ajudou nesse cultivo, mas veio de Deus, veio de Cristo o crescimento. A igreja cresceu por causa da vontade de Deus. E aqui nós precisamos também ter o entendimento que quem dá o crescimento na nossa vida ministerial, na obra de Deus, é o próprio Deus. Ele é o dono da obra. E também precisamos entender o que atrapalha o crescimento da igreja. O que atrapalha o teu crescimento ministerial? Em primeiro lugar, nós podemos destacar o seguinte, com base em Mateus 9,38. O que atrapalha o crescimento da tua vida espiritual e também do crescimento da igreja é não orar pelo crescimento, é não pedir a Deus o crescimento da parte do Senhor para que a obra cresça. Quando você não ora pelo crescimento da tua igreja, do teu ministério, isso não acontece. Isso atrapalha você. Lucas 9:22. Sabe o que atrapalha também o crescimento da igreja? É somente assistir as pessoas trabalhando e você não se envolver nessa obra. Você se torna um telespectador. Deus não quer isso para você. Saia do comodismo, se envolva na obra de Deus. Em terceiro lugar, sabe o que atrapalha também o crescimento da igreja? É quando você diz mais não ao chamado de Deus do que sim.
E isso aqui é um prejuízo para a tua vida ministerial. Volta o teu olhar em atender a chamada de Deus para a tua vida. Mateus 18,15. Sabe o que atrapalha também o crescimento da igreja? É quando você arruma problemas infantis e não quer resolver esses problemas. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Que isso não aconteça com você, que você seja um cristão maduro. Mateus 5,9. Sabe o que atrapalha também o crescimento da igreja, da obra de Deus? É quando você, ao invés de ajudar a resolver os problemas, causa mais problemas ainda. É aquele caso, ao invés de apagar o fogo com água, você joga gasolina. Que você não seja assim. Efésios 4,16. Também atrapalha o crescimento espiritual da igreja quando você não anda com a tua vida espiritual em dia. Você está orando, se consagrando a Deus, buscando a presença do Deus vivo, lendo Bíblia, nota 10. Provérbios 15:22. Também causa prejuízo no crescimento da igreja quando você volta o seu olhar somente para criticar. Você é daquele tipo de cristão que somente critica ao invés de ajudar e elogiar a obra de Deus? 2 Coríntios 8, 2-4. Também é prejuízo para o crescimento da igreja quando você não se envolve em contribuir financeiramente, em ajudar essa igreja em missões, em ajudar essa igreja de forma financeira, ofertando e dizimando também. Mateus 16, do 1-2, também causa prejuízo no crescimento da igreja quando você não dá um bom testemunho. Isso aqui que eu estou falando para você é uma lista de problemas que eu acabei elencando aqui para demonstrar para você que isso aparece aqui dentro da igreja de Corinto. Que isso também não apareça na sua vida. Tanto Apolo como Paulo trabalhavam juntos para o crescimento da obra de Deus lá em Corinto. Apolo era um servo de Deus levantado por Deus para aquela obra. Paulo também era, foi o fundador daquela igreja e ambos tinham uma visão de crescimento. Tem muitas pessoas que perdem essa visão de crescimento. Ao invés de ajudar a crescer, causam prejuízos, como eu citei para você. Que você não seja assim. Que você seja alguém usado pelo Espírito Santo para ver a obra de Deus na tua igreja crescer junto com a tua liderança. E avançando, vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje, tratando sobre esse assunto de forma tão específica. E o nosso primeiro ponto trata sobre o seguinte argumento: Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Nós vamos analisar agora para o perfil de Paulo. Paulão da Bíblia foi o responsável por abrir aquela obra. Mark David, em seu texto, ele destaca para a gente que existem 4 prioridades principais na visão do crescimento da igreja, e a gente precisa ter essa visão também. Que o crescimento precisa caminhar junto na visão do crescimento para a maturidade. Você precisa crescer de forma exata, em maturidade. Que o crescimento de uma igreja, de uma comunidade, visa também a incorporação. Todos crescem juntos, todos caminham juntos, como Paulo e Apolo estavam caminhando juntos para esse crescimento, visando o reino. O crescimento de uma igreja também deve visar a importância do crescimento sistemático e bíblico. A palavra de Deus deve estar junta e deve edificar os crentes nesse crescimento. E em quarto lugar, esse crescimento também deve ser um crescimento numérico. Pessoas devem aceitar a Jesus. A palavra de Deus deve ser pregada com eficácia e a obra de Deus deve crescer em salvação de vidas. E tendo essa visão, nota 10, vamos agora para o primeiro subtópico aqui do nosso ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo foi o pioneiro da obra de Deus em Corinto, da igreja em Corinto. De acordo com a Bíblia Sagrada, Paulo estabeleceu a igreja em Corinto a partir do ano 50 e 51 da nossa era cristã. Agora, escrevendo essa carta de 1 aos Coríntios, analisando aqui o capítulo 3, versículo 6-9, se você pegar do 5 ao 10 não tem problema, você vai perceber que ele está utilizando uma figura de linguagem, uma metáfora, a metáfora agrícola, para poder descrever o que Deus realizou naquela obra, naquela igreja, descrevendo então esse crescimento que eu acabei de listar para você. Ele foi o responsável por semear a palavra de Deus exatamente naquelas comunidades. Ele semeou a palavra de Deus na segunda viagem missionária. Paulo foi responsável, por exemplo, por abrir diversas igrejas no mundo bíblico. Que igrejas são essas que o apóstolo Paulo abriu nessa viagem? As igrejas na Galácia
A gente precisa entender a Galácia como uma região. Paulo foi lá naquela região, falou de Cristo, semeou Cristo naquele lugar. As igrejas pertencentes aí à cidade, por exemplo, de Filipe e Tessalônica, Paulo foi lá e falou de Cristo naquelas cidades e Cristo foi glorificado, abrindo então igrejas, plantando igrejas naquelas comunidades. E a igreja aqui em Corinto, a principal cidade romana daquele mundo, naquele período. Você percebe que Paulo estabelece uma igreja ali. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 11, narra isso para a gente. Em Atos 18, do 1 ao 18, você descobre então que Paulo se estabeleceu em Corinto, plantando uma igreja ali. Ele permaneceu naquela cidade durante 1 ano e 6 meses, 18 meses ao todo. Paul Gardner, escrevendo um artigo a respeito do apóstolo Paulo, ele descreve que em diversos textos, em outras cartas, Paulo descreve então a importância desse ministério de abrir e plantar igrejas, da sua dedicação em propagar o reino de Deus. Por exemplo, temos algumas passagens que eu posso destacar para você. Primeiro, Romanos 11, versículo 3. Vale a pena ler esse texto, você vai perceber o apóstolo Paulo falando desse ministério de plantar igrejas. Você percebe também em Gálatas capítulo 2, versículo 8, Paulo descrevendo a importância desse ministério de plantar igrejas. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Você vê que o apóstolo Paulo tem um coração missionário, um coração daquele que planta a semente, a palavra de Deus. De acordo com Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo tinha uma estratégia bem específica. Que estratégia é essa? No mundo antigo, existiam diversas sinagogas espalhadas por todo o mundo. Qual era a estratégia de Paulo? Ele chegava nas cidades e ia visitar as sinagogas. E nas sinagogas, quando lhe davam oportunidade, ele falava do Cristo. Isso aconteceu em Tessalônica. Durante 3 sábados ele ministrou a palavra de Deus, depois ele foi expulso da sinagoga e da cidade. Quando você analisa o capítulo 18 de Atos, você percebe que ele foi perseguido e espancado em Corinto por causa da sua ministração, ao ponto de alguns irmãos, como o irmão Sóstenes, ser espancado defendendo exatamente a pregação do apóstolo Paulo. Esse Sóstenes fazia parte da sinagoga. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, a família de Estérfinas aceitou o Cristo a partir da pregação do apóstolo Paulo, desse ensino bíblico, desse ministrar da palavra de Deus. 1 Coríntios 1,14 e também Romanos, versículo 16, 23, nós encontramos agora Crispo, que era chefe da sinagoga, que aceitou o Cristo, aceitou o evangelho e foi expulso da sinagoga e agora fazia parte dessa congregação, dessa igreja em Corinto, onde o apóstolo Paulo estava como pastor e ao mesmo tempo agora edificando esses irmãos à distância da cidade de Éfeso. Então você percebe aqui, exatamente nesse primeiro subtópico, que Paulo tem esse ministério de plantar igrejas, de estabelecer essa missão, de abrir a porta do evangelho. Isso aqui é demonstrado nessa figura de linguagem, nessa metáfora, como aquele que plantou a semente de Cristo. Avançando, eu espero estar contribuindo com você. Se estou, comenta aí, tá bom? Vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. Agora, dentro do contexto bíblico, Paulo está pastoreando a igreja de Éfeso. Se passaram aí uma média de 4 a 5 anos. E ele agora está pastoreando a igreja de Corinto através de cartas. Natalino das Neves destaca o seguinte para a gente, que quando Paulo ainda estava em viagem missionária, estou dizendo aqui da segunda viagem, avançando, pregando o Cristo, ele constituiu Tito como um dos pastores e um dos cooperadores naquela comunidade em Corinto. Tito, então, reúne informações e leva essas informações para o apóstolo Paulo, que escreve algumas cartas para a edificação daqueles irmãos. Paulo, como um pastor abençoado de Cristo, também reúne informações de outros irmãos, como próprios irmãos que eram pertencentes à família da irmã Chloe. E ele escreve, então, essa carta que temos como primeira carta de forma enérgica, de forma assim para edificar o povo de Deus, para que o povo seja exortado em Jesus e volte o seu olhar para a presença de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Tito, quando retorna de Corinto, ele traz então, depois daquela mensagem que o apóstolo Paulo entregou através dessa primeira carta que temos em mãos, com algumas informações importantes que alegraram o coração do apóstolo Paulo.
A primeira é que a comunidade de Corinto recebeu com muito respeito a mensagem que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. Que mensagem é essa? Esse conteúdo da primeira carta. Tito também traz outra informação para o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 6, 7 a seguir, que os irmãos de Corinto também se mobilizaram, assim como os irmãos da Macedônia, para poder enviar uma oferta missionária para os irmãos em Jerusalém. Olha só que preocupação e que impacto que aquela mensagem causou naqueles irmãos. Tito também traz outra informação, 2 Coríntios 7, 5, que Paulo fica muito contente com a recepção da mensagem que ele pregou ao coração daquela igreja. Aquela igreja recebeu com impacto aquela pregação verdadeira. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 4, a comunidade de Corinto se mobilizou, então, a ofertar junto com a Macedônia, e você percebe que entrou aqui, Filipos e Tessalônica, para contribuir com os irmãos em Jerusalém, e isso motivou e alegrou ainda mais o coração de Paulo. E agora ele escreve essa carta que temos em mãos como segunda, como a carta da reconciliação. Capítulo 1, versículo 1 da segunda carta, você percebe que o apóstolo Paulo agora age em reconciliação com aqueles irmãos. 2 Coríntios 12, 14, nós somos informados que Paulo, em outra viagem, depois de ter escrito a primeira carta, ele agora se preocupa em visitar aqueles irmãos e fica com aquela igreja durante o período de 3 meses. Olha que interessante aqui. E ficando com aquela igreja, ele se alegra, que é a igreja de Corinto, e ele envia então essa carta da reconciliação, que é a segunda carta que nós possuímos em mãos para a edificação daquela igreja. John MacArthur destaca que o verdadeiro pastor é aquele que age como Paulo, que tem um amor pelas almas. Você precisa ter o amor pelas almas de Cristo. Paulo demonstra isso para a gente. Conforme 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o verdadeiro pastor age em amor e compaixão pelo rebanho de Cristo. Paulo está agindo em amor e compaixão, plantando à distância a palavra de Deus. 1 Timóteo 4,12, Paulo lidera com o ensino, com o exemplo, com a verdade. Isso é papel do verdadeiro pastor. Tito 1,9, Paulo também ensina a Tito, lá na frente, a ser um verdadeiro pastor, agindo até mesmo corretamente na administração da igreja do corpo de Cristo. 1 Timóteo 3 e 5. O verdadeiro pastor se preocupa com o alimento do rebanho, com a palavra de Deus. Isso é o papel do verdadeiro pastor em Cristo como Paulo. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 11. O verdadeiro pastor lidera a igreja em maturidade, como o apóstolo Paulo estava agindo. Eu espero estar edificando você até aqui, que a palavra de Deus esteja falando contigo. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, manda para ele, manda para ela, compartilha aí. E vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. Nós já percebemos aqui, a partir dessa ótica de Natalino das Neves, que a igreja de Corinto se mobilizou. Ele escreveu a primeira carta, a igreja recebeu com impacto aquela mensagem. Tito traz essas informações para Paulo. Ele agora envia uma carta de reconciliação para aquela igreja. É claro que diante dessa primeira carta e essa segunda que temos em mãos, tudo indica que ele fez uma viagem àquela igreja e permaneceu ali durante 3 meses. E agora, como um pastor, ele está alegre pela atitude daquela igreja, como uma igreja de Cristo que está sendo edificada para a glória de Deus. 2 Coríntios 7, 5, o próprio Natalino das Neves destaca para a gente que Paulo se alegra com o amadurecimento cristão da igreja de Corinto em se mobilizar de forma financeira, junto com os irmãos da Macedônia, para contribuir para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam passando necessidades, passando fome. E isso aqui é uma atitude de alguém que está amadurecendo na fé, e isso alegra o apóstolo Paulo. Como cristão, precisamos entender isso aqui também. Precisamos amadurecer em Jesus, depois de sermos disciplinados e exortados a crescer em Cristo. O Espírito Santo estava agindo no amadurecimento da igreja de Corinto. O Espírito Santo também pode agir no teu amadurecimento como crente em Jesus, para que você possa ser uma bênção para a glória de Deus. Fale sobre isso em sala de aula com os teus alunos. O John MacArthur faz questão de destacar também que o propósito da igreja é, acima de tudo, ser uma comunidade de adoração. Leva isso em primeiro lugar.
Como igreja, nós precisamos ser uma comunidade de adoração. Nós estamos prontos para servir a Deus em adoração. Mateus 22, 36 ao 40. Nós adoramos ao Cristo em louvor e graça. Lucas 10, 42, em segundo lugar, nós precisamos também ter essa visão, que como igreja nós precisamos trabalhar como uma comunidade do testemunho. Como igreja de Cristo, precisamos dar o testemunho. Os cristãos em Corinto estavam aprendendo a amadurecer na fé para dar esse testemunho para a glória de Deus. Em terceiro lugar, Mateus 28, 18 ao 20, a igreja de Cristo precisa ter a visão que ela é uma comunidade de trabalho. E nesse trabalho é um trabalho do reino, onde tem o propósito de Deus, tem o plano de Deus, tem o esforço comunitário dessa igreja e tem também o poder do Espírito Santo agindo nessa comunidade. A igreja precisa amadurecer na fé. Os cristãos em Corinto estavam amadurecendo. E você também precisa em Cristo amadurecer na fé, crescer em Jesus, ganhar vidas para Cristo, para a glória de Deus. Avançando, gente boa, espero estar contribuindo com você. Vamos para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Apolo regou a semente plantada pelo apóstolo Paulo. Agora, nós precisamos ter esse olhar, nesse segundo ponto, para o ministério de Apolo. Isso é tão lindo, porque na obra de Deus, Deus usa pessoas para plantar, mas Deus também usa pessoas para dar a questão da continuidade, regando essa obra. E aqui entra o ministério de Apolo, nessa riqueza da palavra de Deus. Matthew Henry, em seu comentário, comentando sobre o capítulo 3, versículos 6 ao 9, ele destaca o seguinte, que existia um acordo mútuo entre os ministros. Tanto Paulo como Apolo tinham a mesma visão. Isso aqui o Matthew Henry destaca para a gente no seu texto. E o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta, ele estava instruindo a igreja a reconhecer esse propósito, que não tinha divisão, que não tinha cisma e racha entre Apolo e Paulo. Ambos estavam trabalhando juntos para o crescimento do reino. Capítulo 3, do versículo 5 ao 7, você percebe que tanto Paulo como Apolo, isso fica claro ali, o Matthew Henry destaca, eram apenas ministros do evangelho. Gente boa, nós somos apenas instrumentos de Deus. Você, como professor, é apenas um instrumento de Deus para o crescimento desse evangelho, para a propagação do reino em Cristo. Quando você lê capítulo 3 da primeira carta, versículo 8 ao 10, ambos os ministros, Paulo e Apolo, estavam engajados na obra de Cristo. A visão deles era trabalhar para esse crescimento. Os irmãos de Corinto não tinham entendido nesse primeiro momento, porque isso fazia parte dessa visão cultural daqueles dias. E é por isso que eu quero destacar para você exatamente a importância do ministério de Apolo nesse primeiro subtópico para o crescimento da igreja de Corinto. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Apolo, um homem cheio de sabedoria. Quando nós olhamos para o perfil de Apolo, nós descobrimos coisas assim que são preciosas. O Paul Gardner ele destaca o seguinte. Atos 18, 24 diz que Apolo era um importante obreiro para a igreja primitiva. Ele tinha um ministério dentro dessa igreja. Tudo nos leva a crer que ele nasceu na segunda Atenas. E essa segunda Atenas, no mundo antigo, era conhecida como Alexandria, no Egito, onde existiam exatamente grandes escolas da filosofia e da oratória. Apolo possuía, então, uma grande habilidade, tanto na oratória como na argumentação, porque ele aprendeu nas escolas alexandrinas, e ele utilizava isso em benefício para o ensino da palavra de Deus. Apolo queria exercer o seu ministério diante exatamente dessa visão do crescimento da igreja na Macedônia, entre o mar Egeu, entre a Caia e especialmente na cidade de Corinto. Porque em Corinto, essa valorização da retórica era vista como algo positivo. E Deus colocou isso no seu coração para fazer aquela missão naquele lugar. Atos capítulo 18, versículo 2, quando ele estava congregando na igreja de Éfeso, Apolo foi enviado então pela igreja. A igreja motivou Apolo a ir para Corinto, ajudar e contribuir com a obra de Deus naquele lugar. Paulo, na carta, não demonstrou nenhum ressentimento contra Apolo, não tinha ciúme contra o ministério. Gente, isso aqui é tão lindo. Na obra de Deus e na visão de Paulo, não há espaço para ciúme. Se o pregador A, o irmão A ou B, prega melhor do que você, glória a Deus. O objetivo é o crescimento da obra de Deus.
Se você, como pastor ou ministro do evangelho, não prega tão bem como aquele irmão ou ensina tão bem como aquela irmã, não fique com ciúmes, mas haja como o apóstolo Paulo. Ambos estão trabalhando com um objetivo só: o crescimento da obra de Deus. Matthew Henry destaca que tanto Paulo como Apolo estavam trabalhando juntos. A visão do reino era compartilhada pelos dois. Paulo plantou e Apolo estava regando, discipulando aquela igreja em Jesus através da palavra. E é por isso que precisamos ter essa visão. Deus usa pessoas para pescar as almas, ganhar as almas. Deus usa pessoas para discipular. Deus usa pessoas para edificar. Deus usa pessoas para consolar. Importante é que a igreja cresça, que a obra de Deus avance, que você não seja um empecilho desse crescimento. Aleluia, eu espero que essa palavra de Deus esteja falando com você. Se você quer ver a tua igreja crescer, comenta aí, eu quero te conhecer em Jesus, tá? Vamos avançar agora para o segundo subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Apolo sucedeu a Paulo em Corinto. Eu já disse para você que a igreja de Éfeso, que Paulo era pastor, enviou Apolo para Corinto. Ele foi motivado pelos irmãos de Éfeso para pastorear Corinto, para suceder ao apóstolo Paulo ali. E os irmãos de Éfeso enviaram Apolo com a carta de recomendação. O próprio Natalino das Neves destaca isso. Ele era um obreiro dedicado na obra do Senhor. Quando a gente analisa em diversos comentários, e um comentário que eu quero destacar para você, o comentário Beacon, ele destaca o seguinte para a gente: que tanto Paulo como Apolo eram instrumentos da salvação através dessa mensagem do Evangelho propagada pelo Espírito Santo. Eles eram instrumentos de Deus. Porém, os crentes de Corinto desejavam colocar esses pastores em uma devoção pessoal, isso fazia parte daquela cultura. Mas Paulo e Apolo não aceitam isso. 1 Coríntios 3:8, ambos eram unidos e tinham uma visão do crescimento do reino, o crescimento correto, o crescimento bíblico para a glória de Deus. 1 Coríntios 3:9, ambos, Paulo como Apolo, eram cooperadores da obra, servos de Cristo. E aqui a gente pode destacar algumas coisas que são interessantes também, a partir dessa visão do comentário Beacon. Que os crentes de Corinto estavam compreendendo de forma errada a visão do ministério desses pastores de Cristo. Estavam, por exemplo, colocando os pastores nos pedestais. Gente, para pensar, isso não acontece hoje, principalmente na transição de pastores de congregação, na transição de líderes, por exemplo, de mocidades, de grupos da igreja, de departamentos. Tem gente que fica dizendo, eu prefiro o pastor A, o pastor B, eu prefiro o líder A ou B. A gente precisa entender que cada ministério tem um período, um tempo, e que todos estão unidos, trabalhando para o crescimento da obra de Deus. A partir do momento que a gente perde esse foco, a gente está se comportando como os cristãos de Corinto, de forma imatura. E nesse caminho você não pode entrar, tá? Vamos avançar então para o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Se eu estou te ajudando, deixa aí o likezinho, tá bom? Apolo ajudou os cristãos de Corinto a se fortalecerem na fé. Observa, tanto Paulo como Apolo estavam trabalhando para esse crescimento em Jesus. E Apolo estava contribuindo nesse discipulado. Paulo, de acordo com Natalino das Neves, destaca exatamente o ministério de Apolo, a contribuição que Apolo deu para os irmãos da igreja de Corinto. E o verdadeiro ministério desse homem é o ministério da edificação no discipulado em Jesus, levando os crentes para o amadurecimento. John Maxwell escreveu um texto bem interessante com o seguinte título: Vencendo com as Pessoas, para poder entender e destacar para a gente que nós crescemos juntos. A obra de Deus não é feita por uma pessoa só, mas é feita por diversas pessoas. O Maxwell destaca o seguinte, que nós precisamos vencer com as pessoas a partir da prática da confiança. E a confiança começa com você. Se você não confia em si mesmo para confiar no outro, você não ajuda as pessoas a crescerem. E a confiança que é exercida, em segundo lugar, não pode ser uma confiança dividida, uma confiança que em parte você confia, em outra parte não. Você precisa confiar nas pessoas, como Paulo acreditou no ministério de Apolo. E o Maxwell ainda destaca que a confiança ela funciona como uma espécie de caderneta de poupança, onde você deposita e acredita no crescimento. Paulo depositou essa confiança em Apolo e acreditava no crescimento da obra de Deus através do ministério daquele homem de Deus. Na igreja também, nós precisamos confiar no ministério dos nossos irmãos, confiar no ministério do novo líder, do novo superintendente,
do novo pastor, do novo dirigente, porque eles estão trabalhando para o crescimento da obra de Deus. Nenhum pastor, guarde isso, pode ser destacado como imutável. Nós somos pessoas, cooperadores da obra de Cristo. E o dono da obra, o dono da igreja é Jesus. É Ele quem estabelece líderes, levanta líderes da forma que quer, da maneira que quer e do jeito que quer para a edificação do corpo de Cristo. Foi Ele que levantou Paulo e Apolo para o crescimento de Corinto. Se você concorda com isso, comenta aí, eu quero te conhecer em Jesus. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. Essa visão de Natalino das Neves é perfeita. A obra de Deus é estabelecida por Deus e Deus levanta quem Ele quer. Stanley Horton, comentando a respeito desse texto, dessa passagem de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 9, ele destaca o seguinte, que Paulo estava falando nessa metáfora também sobre o seu ministério de pregar e ensinar. Ele plantou, pregou, ensinou durante aquele período ali. Muitas pessoas acreditam pela fé na obra de Cristo através do ministério de servos de Deus. Essa é a visão de Stanley Horton. O único problema é quando você endeusa esse servo de Deus, esse pastor, esse pregador, esse ensinador da palavra. Isso aqui é um perigo. E na obra de Deus, conforme Stanley Horton, ninguém tem o poder e a habilidade de dizer: eu escolho o ministério que eu quero exercer. É Deus que levanta e é Deus que dá os dons ministeriais. É Deus que levanta ensinador, é Deus que levanta pastor, é Deus que levanta evangelista, é Deus que levanta pregador, é Deus que concede ou não. Isso cabe somente ao Espírito Santo. Para a igreja de Corinto, Deus levantou Paulo como plantador daquela igreja e Apolo como um discipulador e ensinador para aquela comunidade. Pega isso e tenta passar para o teu aluno. Avançando, gente boa, vamos para o primeiro subtópico aqui do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. O primeiro subtópico aqui da classe dos jovens do terceiro ponto destaca para a gente que a obra de Deus é feita por cooperadores. Essa é a visão do pastor Natalino das Neves. Os crentes em Corinto estavam brigando, na visão da primeira carta, pelos seus líderes preferidos. Isso gera um problema que acontece até hoje mesmo em nossas comunidades. Toda a comunidade cristã, toda a igreja, é feita por líderes, por servos de Deus, por crentes em Jesus, por cooperadores da obra. A obra de Deus não cresce sozinha, mas cresce pela vontade de Deus e Deus usa quem Ele quer. Paulo, em seu ministério, sempre apontava para a cruz de Cristo. Quando as pessoas queriam endeusá-lo, ele apontava para o Calvário. Esse deve ser o nosso papel, apontar para o Cristo, não pela fama e busca do desejo pessoal. Apolo e Paulo não estavam trabalhando como rivais, mas trabalhando como irmãos para esse crescimento da obra. Os irmãos de Corinto não estavam compreendendo esse propósito. Matthew Henry destaca para a gente o seguinte, analisando esse texto. Capítulo 3, versículo 1 ao 4, que Paulo escreve essa carta para censurar a carnalidade desses irmãos, porque agir dessa forma, endeusando os líderes, é agir de forma carnal e não espiritual, e não de forma madura. Capítulo 3, versículos 6 ao 10, Matthew Henry ainda destaca para a gente que tanto Paulo como Apolo estavam trabalhando de forma unânime, visando o reino. Os obreiros da igreja, os líderes da igreja, devem crescer em Jesus, visando sempre o reino. Analisando a importância desse crescimento para a obra de Deus, para a glória do Cristo. Isso aqui é interessante, é relevante a gente destacar em sala de aula também, nota 10. Entendendo isso aqui, nós precisamos avançar agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD, que os cooperadores plantam e regam, como Paulo e Apolo, mas somente Deus é aquele que dá o crescimento na sua obra. A obra pertence a Deus. É Deus que é o dono da obra. Paulo defende que tanto o ministério dele como o de Apolo, na visão de Natalino das Neves, era importante para a igreja de Corinto. Mas somente Deus era aquele que fazia chover sobre a igreja o poder da graça, a misericórdia, para aquela igreja então crescer de forma madura em Jesus. 1 Coríntios 11 ao 15, Matthew Henry destaca para a gente que tanto Paulo como Apolo fundamentaram a igreja, ensinaram a igreja sobre o mesmo fundamento, a cruz de Cristo. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Natalino das Neves destaca que a igreja de Corinto cresceu tanto a partir desses ensinamentos que se expandiu por toda a Ásia.
A influência do Evangelho de Cristo é uma influência poderosa. Precisamos entender que na obra de Deus, nota 10, gente boa, quem dá o crescimento sempre é Deus. Precisamos ser dependentes desse Deus vivo, buscar esse Deus com todo o nosso coração, para a glória e honra do seu nome. Para fechar a aula de hoje, eu espero estar contribuindo com você. Vamos para o terceiro subtópico aqui na classe dos jovens, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a disposição para servir. Quando nós analisamos a lição, Natalino das Neves finaliza descrevendo o seguinte para a gente: que nós em Cristo precisamos ter disposição como cooperadores da obra, sempre para servir. É isso que Paulo se preocupa com os irmãos da igreja de Corinto, obedecendo o ide do Senhor, obedecendo a mensagem do Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo, à beira da morte, sendo julgado e sentenciado, estava disposto a servir. Em Jesus sempre devemos estar dispostos a servir a obra de Deus. Infelizmente, o que existem hoje são pessoas arrebanhando pessoas para si, enganando o rebanho de Cristo, atraindo pessoas como seus seguidores. Que você não seja assim. Que você seja um servo de Cristo, fale do amor de Deus, compartilhe a verdadeira mensagem, que é o Cristo, e que Deus te use poderosamente na escola bíblica dominical como instrumento. Se te ajudei, gente boa, na aula de hoje, comenta aí. Marca a gente também no teu Instagram, tá? Segue a gente lá, tá aqui o endereço. Eu vou ficar feliz de a gente ver por lá. Tira a foto aí e manda pra gente, marcando a gente lá. Eu vou ficar feliz, tá? Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, nota 10. Mas antes de falar da próxima aula, os textos que eu utilizei para montar a aula de hoje. O material da própria lição, do nosso querido Natalino das Neves, pode te ajudar muito. Utilizei o texto Paul Gardner, quem é quem na Bíblia Sagrada. Utilizamos também o comentário do Moody para poder entender um pouco mais a respeito desse assunto que tratamos aqui. Utilizamos também o comentário do Warren Verbs, analisando aí esse texto que compreendemos hoje em sala de aula. Que Deus te abençoe. A nossa próxima lição será a lição de número 8, onde nós vamos estudar, deixa eu ver aqui com você, sobre a impureza da igreja de Corinto, as repreensões e exortações. Gente boa, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.